você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Agora, ó, então inscreva-se. Agora vamos falar sobre a investigação contra o Bolsonaro, as trocas na Polícia Federal e tudo mais. Ó, primeiro é sobre as trocas na Polícia Federal. O Bolsonaro, em ano de eleição, trocou o ex-chefe da Polícia Federal. O que o Bolsonaro queria do Paulo Maiorino é que ele aparelhasse completamente a Polícia Federal. O Paulo Maiorino, ele falhou nisso. Por que ele falhou? Porque ele é incompetente em aparelhar tudo? Talvez. Mas, principalmente, ele falhou porque tem muita rejeição ao Bolsonaro nas fileiras da Polícia Federal e, por conta disso, tem muita resistência a quem tenta aparelhar. É por isso que o Bolsonaro já trocou tantas vezes o chefe da Polícia Federal. Primeiro era o Valeixo lá, que é o capacho do Sérgio Moro, o braço direito do Sérgio Moro. Aí depois que saiu o Valeixo, o Bolsonaro trocou várias vezes. Por quê? Porque quando... Eu vou te explicar como é que funciona um processo de aparelhamento numa instituição, forte ou não. No caso, a PF é uma instituição que foi muito fortalecida nos governos do PT. O Bolsonaro coloca alguém lá para aparelhar. E se alguém chegar lá, ele é novo, não conhece todo mundo da cúpula, ele chega e vai impondo mudanças. Aí, no começo, ele consegue impor várias mudanças. Depois, começa a ter resistência. Começa a falar, não, esse cara não, ó, que esse cara mandou, não vamos fazer dessa maneira, vamos tentar contornar por aqui, contornar por ali. E aí a resistência vai aumentando, até o momento em que fica um desgaste e o governo fala assim, peraí, esse cara não tá mais conseguindo continuar o nível do aparelhamento na mesma velocidade de antes, então demite ele. Põe um outro chefe aqui, porque quando chega o novo chefe, ele chega como o anterior. Ele chega assim, eu sou novo aqui, eu vou chegar impondo o que eu quero. Ele já chega impondo um monte de mudanças. Aí demora algumas semanas, às vezes até meses, para que todos consigam resistir, contornar uma mudança aqui, uma mudança ali. Aí, quando começam a resistir, troca de novo chefe e põe outra. Por isso que o Bolsonaro troca tantas vezes o chefe da Polícia Federal. Esse novo chefe, assim como o Paulo Maiorino, que quando assumiu fez um monte de mudança nas superintendências da Polícia Federal, em delegacias e tudo mais, o novo chefe da Polícia Federal chegou e a primeira coisa que ele fez foi trocar o chefe do DICOR. O DICOR é onde o Bolsonaro é investigado. É lá no DICOR que correm vários processos contra o Bolsonaro, porque todo processo sobre corrupção ou crime organizado corre lá. Aí eu vou te dizer uma coisa, quando tem um inquérito das milícias digitais, é no DICOR. Aquele inquérito das milícias digitais, o inquérito das fake news, estão protegidos por um motivo. A delegada, que é a delegada Denise, que agora ela saiu em licença maternidade, volta daqui a 5 meses, a delegada Denise não pode ser retirada e os agentes não podem ser transferidos. Então, esses dois inquéritos estão protegidos. Mas, outros inquéritos, o delegado pode mudar, ou se não muda o delegado, mudam os agentes, aí pode mudar o chefe do delegado, que aí dá mais trabalho para ele fazer, ele não tem tempo de investigar aquilo, ou dão outras prioridades para ele, e é isso que o Bolsonaro vai tentando fazer aos poucos, ok, mas não tenha dúvidas de que a resistência vai aumentando cada vez mais. Aí, enquanto isso tudo era noticiado, ontem, o Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal abra uma nova investigação contra o Bolsonaro, que é no caso de uma live em que ele fez, em que ele disse que a vacinação causava AIDS, que as pessoas que estavam se vacinando corriam risco de contrair AIDS. Tá, o Bolsonaro, quando ele fez essa live, ele usou um texto lá na live que ele disse que era atribuído a uma agência sanitária do governo do Reino Unido. Depois ele tentou se explicar e ele falou que não, que era um texto do Dr. Fauci. Dr. Fauci é o doutor que é como se fosse o chefe da Anvisa dos Estados Unidos. E aí o Bolsonaro atribuiu aos Estados Unidos esse texto e depois, quando deu ruim porque o Reino Unido negou, os Estados Unidos negaram, aí o Bolsonaro atribuiu uma reportagem da revista Isto É. Só que a reportagem da revista Isto É não falava nada sobre isso. Ou seja, o Bolsonaro mentiu, ele viu que ia dar ruim e ele começou a mentir atrás, colocar uma mentira em cima da outra. Ok, vai começar o inquérito. O Bolsonaro, ele vai responder por infração... Vai responder não, está sendo investigado por infração de medida sanitária e incentivo ao crime. Quer dizer, tá ruim pro Bolsonaro, porque tem as provas. Ele fez isso, não foi em rede nacional, foi em rede mundial, porque foi uma live transmitida ao vivo no YouTube, para todo mundo ver a prova do crime ali dele. Aí, o que a Polícia Federal vai fazer? É fácil pegar isso. É pegar o que disse o Bolsonaro para tentar se defender e provar que é mentira. Como? Bolsonaro falou que ele tinha se baseado numa matéria que foi escrita pelo Departamento de Saúde, Vigilância Sanitária, lá do Reino Unido. Então a Polícia Federal vai contactar o governo do Reino Unido, fazer uma parceria, contactar e falar, olha, esse artigo tal que o presidente Jair Bolsonaro aqui citou, ele existe? Tem alguma coisa parecida com isso? Alguma coisa que justificar o que falou o Bolsonaro? Eu vou te dar um spoiler aí, o Reino Unido vai falar não. O Reino Unido já falou que não. Depois vão contactar as agências norte-americanas, que
fazem parte do governo e dizer, olha, tem esse relatório aqui que o Bolsonaro falou, esse documento existe? Vou te dar um spoiler, vamos falar, não tem. Logo, o Bolsonaro mentiu e ele mentiu para atrapalhar a vacinação e os crimes estão aí configurados e estão provados. Só que tem uma coisa, tudo envolve política no mundo. Se o Bolsonaro estivesse alinhado com o governo Biden e com o governo do Boris Johnson 100%, sabe o que aconteceria? A Polícia Federal ia mandar esse pedido de informação para o Reino Unido, e o Reino Unido ia fazer, sabe o quê? Sentar em cima do pedido e não ia responder. Para quê? Para atrasar a investigação. Os Estados Unidos iam sentar em cima do pedido e não responder, para atrasar a investigação, para atrasar muito, ou responde uma coisa que não é perguntada. Enfim, os governos de diferentes países e órgãos públicos, inclusive no Brasil, quando não querem responder alguma coisa, tem maneiras muito fáceis de se enrolar para que essa informação nunca chegue. Isso atrasaria a investigação, e aí no fim a Polícia Federal ia falar, ó, nós não encontramos nada que prove que o que o Bolsonaro falou realmente foi lá, mas eles também não negaram. Tá aqui configurado o crime, mas uma denúncia um pouco mais frágil do que se você tiver a negativa dos dois governos, dos dois países diferentes, dizendo, ó, esses documentos não existiram. Ok, só que o Bolsonaro não está ao lado do Joe Biden e ao lado do Boris Johnson. Pelo contrário, o Joe Biden e o Boris Johnson foram os dois principais líderes mundiais que pressionaram para que a guerra na Ucrânia acontecesse. E eu já falei aqui várias vezes, a OTAN começou a instalar bases militares cada vez mais próximas da fronteira com a Rússia exigiu que a Ucrânia colocasse em sua constituição que não faria parte da OTAN e, em contrapartida, o governo norte-americano, junto com o Boris Johnson, que são os dois países mais importantes da OTAN, começaram a pressionar o governo ucraniano para colocar na Constituição que a Ucrânia faria parte da OTAN quando fosse convidada. Quer dizer, isso foi o que fez com que a Rússia falasse, opa, peraí, não, isso aqui não. Se tiver isso, eu vou invadir. E o Putin falou desde o começo, eu vou invadir se a Ucrânia tiver condição de entrar na OTAN, eu vou invadir, eu não vou deixar. Em vez de tentarem desescalar, de tentarem jogar água no fogo e apagar, os governos Joe Biden, Boris Johnson e a OTAN jogaram mais gasolina na fogueira e falaram, não, nós vamos manter a política de portas abertas à Ucrânia. O presidente da Ucrânia, em vez de pensar, caramba, meu povo vai morrer, o presidente da Ucrânia fez o quê? Falou, nós, quando der pra gente entrar na OTAN, a gente quer entrar sim. Pronto. Aí a Rússia foi lá e falou, ó, se continuar assim, eu vou invadir. O Biden, e aí você tem a certeza, junto com o Boris Johnson, impuseram sanções. A Rússia, mesmo antes, anunciaram as sanções mesmo antes da Rússia invadir, a Rússia falou, a Ucrânia vai entrar na OTAN, você já está me sancionando, então agora que eu vou invadir mesmo, eu vou tomar a Ucrânia para mim. Começou a guerra. Aí o Bolsonaro foi lá e se posicionou ao lado do Putin. O fato do Brasil ter votado contra a Rússia em resoluções inúteis da ONU, e aí eu vou falar, as resoluções da ONU são inúteis, é como uma nota de repúdio. Sabe quando o Bolsonaro cometia crimes e aí vinha uma nota de repúdio do STF, que não quer dizer absolutamente nada? É isso uma resolução da ONU, uma notinha de repúdio, não vai impedir ninguém de fazer nada, como nunca impediu ninguém de fazer nada. É isso, então o fato do Brasil votar contra a Rússia nessa resolução não diz nada. O que diz é a palavra do Bolsonaro de defender o Putin e dizer que está ao lado dele. Aí... o Bolsonaro se posiciona no lado errado. E agora você pode ter certeza que quando a PF enviar o pedido de informações, se é que já não enviou, para os governos do Reino Unido e dos Estados Unidos, a resposta vai ser rapidíssima, vai ser o mais rápido possível. Ó, tá aqui, ó, realmente, ó, não tem documento nenhum nosso dizendo que vacina causa AIDS. Pronto, aí a investigação da Polícia Federal será mais rápida, será conduzida mais rapidamente, e aí sabe o que acontece? A Polícia Federal emite relatório final e o Bolsonaro não vai conseguir trocar a delegada do caso. Esse é o tamanho do desespero dele. Olha, aqui eu vou mostrar nosso carro de som lá no interior de São Paulo e a gente também tá fechando Minas Gerais e Paraná essa semana. Jaú. Acabar.